Deus é bom, né? Bom dia, sejam bem-vindos a este encontro. Ah, pastor, mas ainda está faltando alguns minutos, mas meu filho, eu sempre uso uma linguagem: boi que chega primeiro, bebe água limpa. Você não sabe essa linguagem, né? Lá nas fazendas, quando tem o rio, os que chegam primeiro, o outro entra na água, faz aquela, aí chama na nossa linguagem, tolda. Então, é bom a gente chegar, eu gosto de chegar cedo e é importante, né? E coisa ruim é chegar atrasado, né? A condução atrasa, ninguém chega, o motorista é devagar, né? Mas eu descobri uma maneira de você nunca atrasar, é sair mais cedo. Saindo mais cedo, né? A gente chega cedo, sempre vai ser assim. Nós queremos agradecer, ela está dizendo aqui a nossa irmã, minha irmã Evanilda, manda agradecer as orações, está uma bênção. Nós oramos por ela, estava bem ruim, nós oramos e o Senhor restaurou. E eu fico muito feliz, né? Deus continua respondendo às nossas orações. E isto é importante a gente saber que temos um Deus que não esquece. Também apresenta um momento muito triste para nós, para a nossa igreja. Nós perdemos um rapaz da nossa juventude, na época do pastor Álvaro, pastor Zezé, Salomão, doutor Salomão. Para quem conhece, é filho de um pai dele, chamava-se Branco, morava aqui. Um rapaz de 51 anos, médico bom, famoso lá em São Paulo, 3 filhos, 51 anos morreu. Deu um aneurisma hemorrágica, parou o cérebro e morreu. Pessoa formidável. Eu senti uma dor tão grande pela família, porque está aqui a irmã dele. Fiquei muito preocupado com a sua mamãe. Perdeu uma filha, agora perde uma. Mas ainda bem que perdeu para Deus. Todos os dois fiéis a Deus, perdeu para o Senhor. Mas eu fiquei muito triste, porque ela é criada com as minhas filhas, na época de adolescente, todo mundo junto, né? Retiros, né? Então isso me deu um mal-estar muito grande, me machucou bastante, perder, né? Mas louvamos a Deus e eu fiquei preocupado, eu orei pela sua mamãe, para ela ficar, Deus consolar o coração dela, né? Perdeu 2 filhos, espaço muito pequeno, uma filha e um filho. Então, nós não estamos preparados, irmãos, para perder filhos. Estamos preparados para os filhos perder o pai, não é? Mas que o Senhor receba o Salomão e possa curti-lo lá na eternidade, né? E que seus filhos não sejam desamparados, nem a sua esposa, que o Senhor vai continuar cuidando, certamente. Então, por gentileza, abraça o João, a mamãe, tá bom? Que eu senti muito a perda deles. E eu soube no outro dia, uma comunicação. Vamos abrir a Bíblia para o Salmo de número 103. Salmo 103. Vamos passar esse tempo com Deus aqui, é um tempo agradável, né, estar aqui juntos, né? Estava dizendo aí, pastor Arlindo, agora todo mundo só veste terno de criança, né? Terno, estica o braço, aparece a manga, né? É a moda, o que eu vou fazer? Estou curtindo a onda, estou na moda. Agora que isso é terno de criança, né? Mas também aqueles ternos aqui no joelho também já não usa mais, né? Então, estou na onda, meu filho. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Antes eu quero recomendar a todos os jovens, se você não esteve na juventude ontem, peço encarecidamente que você chegue em casa, sintonize lá, a mensagem está gravada, ela foi ao vivo, e eu gostaria que vocês dessem um tempo para assistir o culto que foi ontem, porque nosso diácono Leandro tocou num assunto extremamente importante. Eu estava lá, assisti um pouquinho lá, que eu fico só correndo para saber como está funcionando, e ele fez uma palestra muito importante sobre o assunto de depressão, falando biblicamente sobre esse assunto, muito boa.
Então vale a pena, você que é um jovem, invista a sua vida em Deus enquanto você pode, há tempo. Isso é muito importante, nossos adolescentes, né? Então vamos fazer isso. Se você puder, sintonize lá e você vai ver. Tenha tempo para você ouvir, tá bom? Você vai gostar bastante do que ele falou ontem, como eu gostei. Vamos ler responsivamente. E eu peço sempre que você nunca leia com meias palavras, leia com todas as letras. O salmista inicia assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos Ainda bem, pecados. Ele nos retribui consoante as nossas iniquidades. pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Olha que coisa linda. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Vamos juntos. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todo lugar do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que coisa fantástica, né, irmãos? Ter uma alma agradecida, né? Ter uma alma agradecida. Eu sou um homem muito grato a Deus por Ele ter me permitido e ainda está permitindo estar sempre com Ele, servindo a Ele. Eu tenho muita alegria de pertencer a um Deus tão bom e tão generoso, né? Eu fico muito contente. Ainda falando sobre ontem, eu estive também na palestra para batismo dos muitos adolescentes, jovens. Eu fiquei feliz de ver uma quantidade enorme que vai passar pelas águas agora em outubro, né? E tem os adultos também com outras palestras, mas eu fiquei muito feliz de ver aqueles adolescentes, garotada com 15 anos, filho do nosso Marcinho, rapazinho enorme ele, mas está ali, né? Eu dou graças a Deus por Samir, um rapaz que tem um interesse em ajudar, dando palestra para as crianças, né? Para os adolescentes. O nosso objetivo, irmão, é formar uma geração temente a Deus. É isso que nós queremos, uma geração temente a Deus, que é o que vai fazer a diferença dentro deste mundo que nós estamos vivendo, tá bom? Então, nos ajude nas suas orações, ajude a
que a gente possa cuidar bastante dessas crianças e jovens. Mais uma vez, eu quero aconselhar os jovens, por favor, venha para a reunião de juventude às 7 da noite, é um tempo bom. Não venha para cá pensando que você vai ficar gritando, pulando, não é isso. Nós estamos falando a uma juventude que tem cabeça para pensar, que sabe o que vai acontecer amanhã, não é aquele que quer o consumo só para hoje. Então venha, você vai gostar, e eu creio que você vai receber uma boa orientação até para a sua profissão. Estou planejando um encontro aqui que chamamos de um congresso para jovens, para tratar de assuntos pertinentes aos jovens. Creio que vai ser algo extraordinário, tá bom? Deixa a sua Bíblia agora um pouquinho, levante as suas mãos para Deus. Você já deu bom dia a Deus hoje? Essa oração é aquele bom dia que você dá ao Senhor, é uma palavra de agradecimento a Deus. Senhor, obrigado mais uma vez por esta manhã, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado pela noite que passamos, pelo sono que tivemos e por tudo, pela semana que passou, e estamos pisando numa semana nova hoje, e estamos fazendo bem, iniciando a semana na Tua presença, na Tua casa. Senhor, abençoa, portanto, este culto, que ele seja uma grande bênção na vida de cada um dos Teus servos e daqueles que vão ouvir certamente a partir de amanhã esta mensagem que vamos pregar hoje, este culto, que seja bênção na vida de todos. Pai, eu Te agradeço pelo meu irmão que está aqui à minha direita, pelos músicos, Senhor, pelos diáconos, pelos obreiros e por todos que compõem esta reunião. Senhor, recebe nossa gratidão por cada pessoa que entrou e ainda vai entrar neste lugar. Que sejam grandemente abençoados, que saiam daqui cheios do Teu Espírito e um desejo muito grande de servir-Te melhor. E por tudo nós Te agradecemos, no nome precioso de Jesus, e a igreja diga amém. Glórias a Deus. Nós vamos cantar algumas canções. Há uma canção que talvez você, se você não é da velha guarda, você não vai saber. É a segunda aqui depois. A primeira é Peregrinando. O pai dela está aí hoje. Quero ouvir a viola tocar, tá bom? Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo ao céu. Nuvens em cima, o Salvador, onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre cantar. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste,
brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluia, sigo cantando louvores, brilho celeste. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, sigo cantando, dando louvor, indo pro aleluia. Pode aplaudir o Senhor, irmãos. Domingo que vem, se você não quiser assistir, não venha. Eu vou falar sobre a porta estreita, que é difícil para entrar. Então, uma boa sugestão aos que querem fazer regime: a porta estreita. Será nosso tema de semana que vem, na parte da manhã eu vou pregar sobre esse tema. A porta é estreita e quem falou é o dono da porta. O teu pecado você quer deixar? Essa canção, vamos cantar. Teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem esse poder, há poder sim, força e vigor. Sangue de Jesus, há poder sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Sim, há poder para fazer
A Bíblia fala que no céu não entra pecado, não entra bêbado, não entra mentiroso e um monte de coisa ruim. O céu não é lugar de entulho. O céu é lugar dos purificados pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Isso é fantástico, né, irmãos? Mas tudo vai passar. Não entra choro. Lá em cima é na presença do grande Deus glorioso, que vai nos guardar por toda a eternidade com prazer em adoração. Vai ser fantástico, irmão. E se você chegar primeiro, me aguarde para a gente fazer junto lá, tá bom? Essa é uma força que eu estou te dando. Se você chegar primeiro, me espere. Uma coisa que me fascina é o amor de Deus. Há pessoas que Deus ama que você nunca iria amar. Sabe por quê? Porque o amor de Deus não é o meu. Não estou ouvindo viola. Amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua maneira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar. Fantástica. Quem não gosta de adoração, eu acho que não vai querer ir para o céu. Porque o céu é um lugar de adoração. Quem não gosta de adorar vai para lá fazer o quê? Agora, só que lá não tem uma sessão de forró, não tem uma sessão de... Mas aquela dança aqui.
Conhece essa dança? A turma de empacado fica olhando para o outro. Se você gosta disso, no céu não tem. Então já sabe que você tem que resolver o problema aqui embaixo, né? Mas lá será adoração permanente, porque nós somos criados para sermos adoradores. Pai, eu quero contemplar. Todo músico deve cantar. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade. Não apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, pense um pouquinho, quantas pessoas nesta hora, quantas pessoas nesta hora não estão podendo fazer o que você está fazendo. Semana passada eu vi uma cena muito feia, triste. Um presídio onde os presos se rebelaram e a polícia interviu, tiraram todos para fora, todos os homens despidos, e botaram todo mundo ajoelhado com a mão na cabeça. E foi chamando de um a um para fazer a correção. Irmãos, é mais novo, pai de famílias, filhos,
cujos pais devem ficar com vergonha de ver seus filhos, né? Preso. Falta do Evangelho, né, irmãos? É neste ponto que você vê a importância do Evangelho, porque o Evangelho transforma o coração da pessoa. E você pode descobrir lá as pessoas que estão lá, coitados, que entraram por um caminho sem saber o que estavam fazendo, perdidos. E eu fiquei muito triste. Quantas esposas devem ter visto os seus esposos ajoelhados no meio do chão, despido? Isso é muito triste, irmãos. Então eu valorizo, temos que valorizar, nós estamos na presença de Deus. Podem alguém nos chamar de fanático, alguma coisa? Tudo bem. O importante é você saber que você está na presença do Senhor. Mais uma canção para completar. O som de uma voz comparado ao trovão. Isto vai acontecer. Vamos cantar mais uma vez esta canção. E na hora que diz levante a mão, faça isso com coragem. Sente uma voz comparada ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar.
Meus irmãos, o Deus de toda a glória vai nos abraçar. Ele vai dizer para mim e para você que aceitamos a Cristo: vinde bendito do meu Pai, entre aqui, seu lugar é aqui na minha presença. Isso vai ser fantástico, irmãos. Nada pode ser comparado a isto. Um dia estar na presença do Criador, e ali haverá vida para sempre. A morte não existe, acabou. Glórias ao nome do Senhor. A minha palavra, você permaneça fiel, permaneça firme, permaneça aos pés do Senhor. A recompensa vai ser maior do que passar por algumas lutas neste mundo, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, entregamos a Ti este momento precioso de oração e adoração, te agradecendo, ó Pai, por o Senhor receber este momento de louvor e adoração, que chega ao trono da Tua graça como incenso, um aroma ao Senhor, no nome de Jesus, amém. Tome o seu lugar, por favor. Tá bom, meu irmão. Hoje é aniversário de casamento de Rodinei e Suzana. Vamos lá, Ney. Vamos orar um pouquinho aqui. Temos uma chave também. Deve ser chave de escritório. Você sabe que em meio a essas lutas tremendas, muita gente cresceu, muita gente. Estive conversando com um comerciante há poucos dias. Ele é fantástico, uma loja enorme, madeira de se me divertir. Cheguei na porta dele, tinha 4 carretas para descarregar e tinha descarregado 2 já. O camarada era empregado e depois começou a sua loja e hoje é um dos graúdos nessa área de madeira e tudo que pensa para casa. E eu conversando com ele, ele falou assim: o senhor Rubem, me chama de senhor Rubem. Senhor Rubem, o senhor sabe que em meio a essas lutas todas, a minha firma cresceu, não dispensei nenhum empregado, tem 100 funcionários e tive que contratar mais alguns para dar conta do trabalho. Isso é fantástico, irmãos. Isso é fantástico. Fui numa outra loja comprar um material, estava escrito lá, a frase que ele botou lá, que Jesus é o Senhor, qualquer coisa assim dentro da loja. Esse rapaz começou numa lojinha pequena de insufilme, pequenininha, e ele começou a trabalhar, começou a comprar alguns carros e vender. Hoje, resumindo, ele tem uma loja enorme e agora adquiriu uma outra maior ainda, vai botar uma agência de carro e material, tudo que você pensar para louças e para casa, cheio de empregados. Deus pode abençoar, irmãos. Deus abençoa aqueles que são fiéis. E é um camarada, um pessoal fiel, conversando lá. Eu fico muito contente, eu falo isso para a gente entender que há um Deus que cuida. Fidelidade é a base. Seja fiel ao Senhor. Não estou falando de fidelidade só em dar dízimo e oferta, não é isso não. Fidelidade no viver, no andar, no proceder dentro deste mundo. Testemunho. É fantástico. E quando você vai numa loja dessa, você sente um perfume diferente, de paz, de contentamento. Você não vê ninguém reclamando de nada. Por quê? Porque quando Deus coloca as mãos, irmãos, pode ter certeza, a bênção vai acontecer. Isto vai acontecer. Mais uma palavra ainda.
Eu tenho um rapaz lá que está fazendo, um senhor de 58 anos, escuro, desviado da Assembleia de Deus. E nesse semana agora eu entreguei um envelope para ele para pagamento da semana dele. E eu falei com ele: ô João, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus diz assim: por que gastar o vosso dinheiro naquilo que não é pão? E eu citei todo o texto para ele. Você ganha o seu dinheiro aqui suado. Você não tem o direito de ir para a porta de botequim beber cachaça ou cerveja. Você vai jogar fora o que Deus te deu. Ele começou, baixou a cabeça, falou: o senhor está falando é verdade, eu preciso mudar. E só pode mudar, João, quando você toma uma decisão. Volte para a igreja, vai para lá servir a Deus, compre alguma coisa, pelo menos um cantinho para você morar, para amanhã não ficar um velho que não tem nem onde morar. Então, evangelho é isso, você tem que ser uma testemunha e falar para a pessoa. E eu espero que ele tome jeito. Vamos lá. E eu falo essas coisas só para você ver. Coloque Deus no centro da sua vida. Mas se você tem seu comércio e reclama da vida, porque isso não vale, porque você vai sempre sofrer. A Bíblia diz que em tudo dai graças a Deus. Agradeça pelo pouco, porque amanhã certamente haverá uma abundância maior. Sempre faça isto. Tenha uma vida de gratidão a Deus. Aqui está Ney, com a sua família, né, Ney? Quantos anos de casado, nem vi? 20 anos de casado, né? Coisa boa, né? Criando 2 filhas, né? Daqui a pouco elas vão dizer tchau, papai e mamãe. Estão sendo... Hein? Então, vai fazer faculdade, mas depois ela vai dizer: papai, tchau. Já está fazendo faculdade? Meu Deus do céu. Bom, né, irmãos? Eu sempre falo: jovem que não se aplicar a estudo não tem um futuro melhor. Todo jovem deve estudar. E não há desculpa para dizer: eu não tenho tempo. Isso é mentira. E eu conheço gente casado que sai do trabalho às 5 horas da tarde, vai para a faculdade e chega em casa meia-noite. E no outro dia levanta cedo. Estão se formando. Quando a pessoa quer, o tempo existe. Então é preciso ter aplicação. Tá bom? Você vê que eu não cobro nada por essa consulta. Seria uma consulta aí de no mínimo 120, né? Senhor amado, aqui está o teu servo Ney, com a sua família, te agradecendo, Senhor, por mais um ano de vida conjugal. Sabemos que as lutas, elas existem, sempre existiram, mas maior é o Senhor, maior é o cuidar do Senhor sobre o casamento deles. Que eles continuem sendo assim, vivendo, Senhor, para a glória do teu nome. Abençoa, portanto, para que esta data se reproduza muitas e muitas vezes, e que o Senhor tenha prazer no lar dos teus servos. Este também é o meu desejo. Abençoa a sua geração que sairá deles, que seja uma geração temente a Deus e abençoada, em nome do Senhor. Amém. Olá. Que disparidade, né? Pai querido, eu quero agradecer com esta família, 2 famílias aqui, pela bênção recebida. Que o Senhor possa abençoar e dar alegria a eles, pela bênção que o Senhor deu para cada um deles. Abençoa, portanto, em nome de Jesus. Amém. Está aqui a chave, depois você pega, tá bom? Nossos cultos na semana serão normais. Amanhã, segunda-feira, nosso culto de oração tem sido muito bom. Eu estarei com os irmãos. Quarta-feira, quinta-feira à tarde, enfim, os cultos seguem. Final de outubro haverá batismo nas águas. Estou precisando sepultar um bocado de gente ali, né? Vai ser muito bom. Proprietário de veículo, meu Deus, 30, 39, compareça ao estacionamento, ou é lanterna acesa, ou alguma coisa que você esqueceu, porta aberta, vai lá no instantinho. Eu só sei que o final da placa do meu carro é 40,
mas o resto eu não sei. Eu sei que é umas letras estranhas agora, né? Só sei quando chega a multa. A minha caminhonete é 7272, é quando parece multa, já sei é dela mesmo. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do teu rebanho, que tem sido fiel à tua obra e tem mantido esta igreja. Esta igreja é fruto de obediência, ela é fruto de fidelidade. E eu peço ao Senhor que abençoe a todos que vão dizimar, como também ofertar, e que haja um coração sempre amplo para poder fazer esse gesto de fidelidade a Ti. Eu abençoo, portanto, a todos nesta manhã, em nome de Jesus. Pastores estarão aqui para receber de você seu envelope. Se você trouxer, saia do seu lugar, venha com alegria. Esse é um momento alegre, irmãos. Nós não trazemos aqui sobras, nós trazemos aqui as primícias, aquilo que Deus já tem nos dado. Essa irmã aqui, ela chega junto comigo. Vem lá de Jacarepaguá, parece, chegou, né? Encosta seu carrinho ali. Estou vendo o Paulo lá atrás. Cadê você, Paulo? Paulo é lá de Miguel Pereira, né, Paulo? Olha o Paulo aí. Terra boa, né, Paulo? Terra muito boa. Glória a Deus. Pastor Otávio está lá em cima recebendo dos irmãos. Glórias a Deus. Logo mais ele estará ministrando a palavra. Sou muito grato a Deus. Um casal ali atrás, a irmã falou: bispo, voltei para a igreja depois de muitos anos, estou voltando. Nós temos muita gente nossa que estão voltando para a igreja. E às vezes sai por motivos justos, né? Mas essa igreja aqui é muito difícil você sair. Até gente que está lá em Lumiar volta. Não tem jeito. Essa igreja, as pessoas que vêm, que eram daqui, não tem jeito de viver longe. Elas voltam. Glória a Deus. E a gente fica feliz. Agora, Janés? Quinta-feira agora, hein? Reunião de oração dos homens e também de mulheres. Só que neste encontro os homens ficam num auditório e as mulheres em outro auditório. Muito legal. Fique na paquera, porque daqui a pouco vai ter umas palestras para mulheres extremamente importantes. Vai ser anunciado. Olha lá, aliança. Vai ser muito importante este encontro. Tire uma oferta se você tem e quer fazer. Querido Pai, abençoa também a todos que vão colocar uma oferta de amor. Que sejam grandemente abençoados as suas mãos por este amor com a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Coloque a sua oferta. O horário é às 19h30. Se você puder, não é pregação, não tem pregação da palavra, é uma palavra só de abertura e é um encontro de oração e tem sido muito bom. Homens, discípulos e apóstolos de Jesus Cristo, né? Vai ser muito bom. Quinta-feira, dia 24. Então, nosso convite logo mais, deixa aqui para anunciar também. Eu meditei semana passada e tenho meditado, eu tenho algumas que estão marinando. Tem uma mensagem que eu ainda não tive coragem de pregar ela, mas eu vou pregar. Sobre o tribunal de Cristo. Preparei. E há muitas pessoas que pensam que vão passar em branco e não vão. Porque a Bíblia diz que todos vão comparecer perante o tribunal. Eu preparei uma mensagem sobre isso, muito legal, eu vou, qualquer dia desse eu não sei. Mas no próximo domingo eu estarei pregando sobre a porta é estreita. E quais as dificuldades que impedem uma pessoa de entrar? Então, mas é a única opção. Só tem ela. Para
alcançar a eternidade ao lado de Cristo. Então será no próximo domingo às 8 horas. Peço que todos venham sempre no horário para nós podermos também prosseguir. Hoje o ministro da palavra será o pastor Robson, que vai ministrar para nós. Ele tem um tempo muito legal, 45 minutos, né? Por favor, meu irmão, venha. Estende as suas mãos para cá, por gentileza. Mas não deixe de dar sua oferta não, por favor. Hein? Senhor amado, aqui está teu filho, que será agora a voz do Senhor. Será o profeta que vai profetizar a tua palavra. Que haja, Senhor, no coração de cada um dos teus filhos aqui o desejo de ouvir o que o Senhor tem para falar. Eu abençoo o teu filho para isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Bom dia, irmãos. Que privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos aqui reunidos na comunhão dos santos e poder prestar o nosso culto de louvor e adoração. E que privilégio também nós temos de podermos repartir a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é o pão que nos alimenta. E para mim é uma alegria poder estar aqui nesse momento e repartir com os irmãos essa porção das Escrituras que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 em diante. Durante essa semana, nós meditamos na vida desse grande profeta que o próprio Senhor Jesus deu testemunho, dizendo que dos nascidos de mulheres ele era o maior. João, Evangelho, capítulo 1, versículo 19 em diante. E eu meditei sobre o testemunho que esse homem deu sobre Jesus Cristo. O que João Batista nos disse sobre Jesus? Qual foi o testemunho que João apóstolo registrou das palavras de João Batista? Está aqui nesse texto que nós vamos ver nessa manhã. E eu espero que você seja tão abençoado quanto o meu coração foi ao meditar nesse texto e ao ver o significado tão grandioso que a pessoa de Jesus tinha para João Batista. E eu quero que você saia daqui com essa mesma visão que João Batista teve sobre Jesus Cristo. Vamos lá então, João capítulo 1, versículo 19. Quero que você acompanhe a leitura, alguns versos eu vou pedir à igreja que leia comigo. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe: pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu, a igreja, lê comigo: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor,
como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batizas? Se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, leiamos juntos: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos ler mais uma vez essa parte. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este, a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primacia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim. Por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia ele. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Senhor, a gente já poderia até ir embora, Pai, que só a leitura desse texto é tão linda, é tão profunda, que nós fomos abençoados com essa leitura, mas nós queremos ainda mais um pouquinho dessa palavra. Senhor, fale conosco, através do Teu Espírito, ministra aos nossos corações, ó Deus, para que a gente compreenda um pouquinho mais sobre a pessoa de Jesus Cristo, à luz desse testemunho que João Batista nos deixou. E nós pedimos isso, em nome do próprio Jesus. Amém. Podeis sentar. Então feche a sua Bíblia, deixe ela aberta aí nesse capítulo, que nós vamos trabalhar esse texto durante toda a nossa mensagem. João Batista, como disse, é um personagem que valeria a pena até uma pregação inteira sobre sua vida. Tal é a grandeza dos ensinamentos que envolvem a vida que esse homem teve, a vida de humildade, a vida de reconhecimento. Ele foi tentado certa vez a engrandecer o seu coração. Está aqui no capítulo 3, chegaram para ele e falaram assim: olha, seu ministério estava no auge, você estava batizando direto, agora que Jesus chegou, ele está batizando mais do que você. O que você tem a dizer? As palavras dele foram só uma: porém que ele cresça e que eu diminua. Era o tipo do homem que conhecia a grandeza de Cristo e reconhecia o seu lugar. Na própria narração aqui do texto, ele diz que a grandeza do Cristo era tão grande, usando até essa redundância para destacar, que ele sabia que ele não podia, ele não tinha condições sequer de desamarrar a sandália de Jesus. Tal era a consciência que ele tinha sobre a grandeza da pessoa de Jesus. Esse era um serviço de desamarrar a sandália, carregar a sandália, era um serviço de escravo, era um serviço de servo.
João Batista estava dizendo que até para ser um servo com essa missão de carregar a sandália de Jesus, tal era a grandeza, a majestade, a santidade de Cristo, que ele, examinando o seu coração, considerava indigno dessa missão de carregar a sandália. Bem, mas hoje o foco da nossa mensagem não é a vida dele. Como falei, tem muitas coisas que eu sugiro a você que lê esses capítulos 1, 2, 3 de João, leia também o capítulo 3 de Mateus, e o relato que Lucas faz sobre a vida dele. Você será tremendamente abençoado olhando para a vida de João Batista. Aliás, vale dizer que a Bíblia é o único lugar que nós devemos olhar para a vida dos outros. Observando, a Bíblia é o único lugar que a gente tem que olhar para a vida dos outros. E quando a gente olha para a vida desses personagens, nós somos tremendamente abençoados. Mas vamos lá. Aqui, nós temos o relato feito por João, relato que começa lá no primeiro versículo, quando ele está abrindo o seu evangelho, com o propósito de mostrar para aquelas pessoas quem era Jesus Cristo. E João, diferente dos três evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos, João, ele tem um outro foco sobre Jesus. João quer mostrar que Jesus era o Filho de Deus. João quer mostrar que Jesus, antes dele chegar aqui, antes dele nascer lá em Belém, Jesus já existia, porque Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ele não passou a surgir, ele já existia na eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas diz João, no primeiro capítulo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui nesse versículo 19 em diante, João, entendendo a importância da pessoa de João Batista, como que João Batista era respeitado pela sua comunidade, como que ele era uma pessoa de muita credibilidade, João, apóstolo, fez questão aqui de colocar no seu evangelho o testemunho de João Batista sobre Jesus. E o testemunho de João Batista sobre Jesus começa sendo dado a uma comitiva. Eu pensei aqui numa CPI, né? Nós que estamos acostumados tanto a ouvir CPI no Senado, CPI na Câmara, CPI na Assembleia, CPI de tudo que é jeito para investigar as coisas, né? Eu observei aqui que o Sinédrio organizou essa CPI e mandou alguns sacerdotes e levitas para poderem saírem de Jerusalém e irem até lá o Rio Jordão, onde João estava batizando, especificamente em Betânia aqui, porque eles queriam investigar a vida de João, o que ele estava fazendo. Havia um rumor, havia uma desconfiança que João podia ser o Messias, que João podia ser o Cristo. Mas outros achavam, não, acho que ele não é o Cristo, não. Eu acho que ele é Elias. Outros já diziam, não, eu acho que ele não é nem o Cristo, nem Elias. Eu acho que ele é aquele profeta que Moisés anunciou, dizendo que viria após ele. E aí foram perguntar a ele, João, e aí? Nós viemos aqui, enviados pelas autoridades religiosas de Jerusalém, nós viemos aqui saber de você. Quem você é? Irmãos, logo quando a gente começa essa leitura, a gente percebe o seguinte: João, então, dá o seu testemunho perante aquelas autoridades, perante aqueles homens que representavam a elite de Jerusalém. Mas João, com toda a coragem que lhe era peculiar, ele não teve nem medo de falar contra o rei Herodes. E aqui ele dá o seu testemunho, falando que ele não era o Cristo, que ele não era Elias,
que ele não era o profeta. Mas e aí, quem você é? E eu fiquei vendo essa modéstia maravilhosa dele, que ele diz assim, na verdade, ele estava querendo dizer, eu não sou nada. Sabe o que eu sou? Eu sou só um canal. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele reconhecia perfeitamente o seu lugar, ele reconhecia o seu chamado, ele reconhecia o propósito de Deus na vida dele, ele reconhecia quem ele era, e executava com muita fidelidade aquilo. E eu pensei, irmãos, que o mais importante na nossa vida não é para que Deus nos chamou. Deus chama e Deus concede dons multiformes à sua igreja, aos seus filhos. A uns ele chama para o louvor, outros ele chama para o ensino, outros ele chama com os dons ministeriais para serem pastores, para conduzirem um rebanho. Mas o mais importante não é qual chamado que Deus nos deu. O mais importante é a fidelidade pela qual nós desempenhamos esse chamado. Ninguém precisa olhar para o irmão e falar, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. Querido, queira fazer somente aquilo que Deus te chamou para fazer. Seja apenas uma voz, mas uma voz fiel ao propósito que Deus te chamou para executar. Mas então João Batista dá o seu testemunho sobre Jesus Cristo. E que eu achei importante, dentre muitas coisas que ele falou sobre Jesus, e que nós não vamos entrar nesse assunto, porque o tempo não iria nos permitir, eu destaquei aqui um ponto específico sobre o testemunho que ele deu sobre Jesus Cristo. Ele diz assim, olha o versículo 29, esse é o ponto que eu achei mais forte, mais profundo, e que eu entendo que é o ponto que João queria destacar aqui nessa mensagem sobre o testemunho de João Batista. Olha como ele diz, como ele responde, como ele testemunha sobre Jesus Cristo, dizendo o seguinte, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele. O que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode falar de novo? Se você esquecer tudo o que eu disser, você não vai esquecer essa frase. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós lemos esse texto, para nós parece tudo muito óbvio, parece tudo muito claro, parece tudo muito bem definido, porque afinal de contas, Jesus já veio, Jesus já morreu, já foi crucificado, já ressuscitou, nós já temos os evangelhos, nós já temos as epístolas. Para nós, quando nós lemos isso, pastor, mas isso é óbvio, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse título que ele atribui aqui a Jesus, isso para nós parece muito óbvio. Para nós é, mas para eles não era. João aqui, ele tem uma revelação extraordinária de Deus, para poder dar essa narração sobre Jesus Cristo. Porque em todo o Antigo Testamento, eles conheciam o Cordeiro, eles conheciam o Cordeiro que era sacrificado na Páscoa, eles conheciam o Cordeiro que era sacrificado lá no tabernáculo, depois sacrificado nos holocaustos do templo de Salomão, e aqui no Novo Testamento, no tempo de Herodes, eles conheciam esse Cordeiro. Agora, quando ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus, se referindo para uma pessoa, se referindo para um homem, como Cordeiro, na mente deles, isso não era muito claro. Para quem ouviu essa frase, ficou meio confuso, não entendeu muito.
Mas o que João, à luz das Escrituras, ele quer dizer com essa frase, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeira coisa que nós lembramos quando vemos esse texto, essa afirmação de João sobre Jesus, nós vemos que essa afirmativa, ela responde uma pergunta. Está lembrado de Abraão e Isaac? Está lembrado que Abraão sobe para oferecer o sacrifício? Ele leva a lenha, ele leva o filho, e lá em cima ele organiza tudo. Isaac olhou, viu o holocausto pronto e faz uma pergunta: papai, o holocausto está pronto, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, mas eu não estou vendo o cordeiro. Aonde está o cordeiro? Foi a pergunta que Isaac faz para seu pai Abraão. O que Abraão pergunta? O que Abraão responde? O cordeiro para si Deus proverá. Esse é um dos muitos fatos, tipos, símbolos que estão no Antigo Testamento, como Hebreus fala, como sombra das coisas que havia de vir. Ali estava um símbolo, um tipo. O que aconteceu lá? Isso para você ler depois, você pode ler em casa, Gênesis capítulo 22, versículos 7 e 8. É essa narrativa que nós acabamos de falar. Você pode ler em casa e deve ler com atenção. O que acontece ali? Quem morreu? Isaac ou o cordeiro? O cordeiro. Da onde veio o cordeiro? Da onde apareceu o cordeiro? Deus proveu para Abraão o cordeiro. Isaac deve ter saído, tem dessa. No fundo, ele sabia que, imagina eu, que a vítima seria ele mesmo. Mas o Cordeiro de Deus foi provido para Abraão, e o Cordeiro de Deus foi provido para nós. Primeira coisa que essa expressão, que esse título que João Batista atribui a Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele nos lembra que o Cordeiro foi provido por Deus. O Cordeiro foi uma providência de Deus, o Cordeiro foi enviado por Deus, o Cordeiro foi doado por Deus, o Cordeiro veio porque Deus enviou o Cordeiro. Eu tenho que concordar com as sábias palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele comenta esse capítulo. Ele diz que o cristianismo é a única religião, diferente de todas as demais religiões, que as pessoas fazem sacrifícios aos seus deuses, às suas divindades. Isso acontece, você olha, no Antigo Testamento, todo aquele pessoal, todo aquele paganismo, as pessoas chegavam a fazer sacrifício até humanos, de filhos. No nosso tempo, nos nossos dias, essa mentalidade continuou, embora não haja sacrifício humano, mas as religiões querem que as pessoas façam sacrifício. No cristianismo, não é assim. O sacrifício foi feito pelo próprio Deus, que enviou o Cordeiro, para que o Cordeiro morresse por todos aqueles que ele queria salvar. Primeira coisa, então, que nós aprendemos, quando nessa expressão que João se refere,
que o cordeiro é um ato da provisão de Deus. E nós podemos louvá-lo nessa manhã, porque o cordeiro já morreu, o cordeiro já pagou o preço, o cordeiro já ressuscitou, e o sangue do cordeiro nos purificou de todo o nosso pecado. Não é você que faz, não é você que conquista a salvação, não é você que paga o preço, porque quem somos nós? Mas o preço foi pago pelo Cordeiro. E qual o seu papel? Receber o Cordeiro, desfrutar do Cordeiro, crer no Cordeiro, viver para o Cordeiro, porque o Cordeiro já foi provido. Segunda coisa que eu aprendo quando João usa essa expressão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é que ele, como bom conhecedor do Antigo Testamento, ele mostra isso aqui nas suas palavras, e também aquelas pessoas que estavam ouvindo, eles sabiam perfeitamente que numa determinada noite, lá no Egito, como última praga, Deus enviou sobre os egípcios uma manifestação da sua ira, uma manifestação da sua justiça. E naquela noite o Egito foi ferido e houve a morte de todos os primogênitos, até dos animais. E Deus orientou a Moisés que toda a família dos hebreus deveriam pegar um cordeiro, pegar o cordeiro, cortava-se sua garganta, o sangue saía, pegava-se o sangue, aspergia nos umbrais da porta, porque quando o anjo da morte passasse para ferir, aquela casa que tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, se estariam livres da morte ou primogênito. E todo mundo conhece esse fato, que está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 7, a instituição da Páscoa, e todos sabem que a partir daí, a Páscoa passou a ser a principal solenidade, a principal festa dos judeus, e eles celebravam a Páscoa. E em toda a celebração da Páscoa, o que acontecia? A morte de um cordeiro. E eu achei lindo a preocupação de Deus ao instituir a Páscoa. Como que Deus orienta Moisés? Olha, essa Páscoa vai ser, vocês devem celebrar, para sempre vão celebrar essa Páscoa, porque quando as futuras gerações perguntarem por que o cordeiro está sendo morto, por que a gente está comendo essas ervas amargosas, papai, mamãe, por que o cordeiro está morrendo? Aí vocês vão contar para seus filhos, vão contar para os seus netos, o cordeiro está morrendo por isso, 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 isso. Toda vez que via-se um cordeiro morrendo, uma mensagem era passada. Primeiro, existe um juízo aplicado sobre o pecador. Isso começou lá no Jardim do Éden. Deus falou com Adão, não coma dessa árvore, porque no dia que comeres, certamente morrerás. O pecado trouxe, então, para todos nós, o juízo de Deus. Mas também existia uma segunda mensagem. Quando o cordeiro morria,
lembrava-se que o cordeiro morreu para que o primogênito ficasse vivo. A lei da substituição. Cristo morreu. Cristo recebeu o castigo. Cristo pagou o preço para que nós tivéssemos a vida. Ele nos substituiu. E a preocupação de Deus era que todas as gerações, ao celebrar a Páscoa, fossem conscientes do que ele fez lá no Egito e, ao mesmo tempo, do que faria no futuro com a vinda de Jesus Cristo. E eu fiquei pensando, queridos irmãos, e aqui quero deixar uma palavra para todos os pais, todas as mães, todos os avós. Não perca a oportunidade de dizer para os seus filhos que o Cordeiro de Deus já morreu, já pagou o preço e substituiu a nossa condenação. Por mais agitada que seja a nossa vida, por maior que seja a sua preocupação com seus filhos, deles serem bem-sucedidos, deles serem homens e mulheres bem empregados no futuro, mas você não pode deixar de ensinar para eles a amar o Cordeiro, a respeitar o Cordeiro, a crer no Cordeiro. Nós não podemos deixar de falar para essa geração quem é o Cordeiro de Deus. Assim como no Antigo Testamento, todo pai, toda mãe tinha essa missão de, ao celebrar a Páscoa, mostrar quem é o Cordeiro. Nós, como pais, temos a missão de Deus de ensinar nossa geração a olhar para o Cordeiro de Deus. Tem até um hino na harpa, não é, bispo? Olhai para o Cordeiro de Deus. Lembrei desse hino, muito lindo. Mas vejamos, o que João quis dizer então com essa expressão? Olhai o Cordeiro de Deus. Quando ele afirma isso, todo esse cenário do Antigo Testamento estava na mente de João, embora ele não tivesse ainda uma definição tão clara como nós temos hoje, mas ele já podia olhar para o Antigo Testamento, ele já podia olhar para o sacrifício de Abraão com Isaac, ele já podia olhar para a celebração da Páscoa, e ele já podia também lembrar. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo de número 53. Deixa eu marcar aqui. Esse é um dos textos mais fantásticos das Escrituras. Queria memorizar todos esses versículos para nunca esquecer deles. Tal a grandeza desse texto de Isaías 53. Observem nessa leitura que o profeta Isaías sempre vai usar o pronome no plural. Ele sempre vai falar nós, nossos. Por que isso? Porque ele está falando exatamente da lei da substituição. Ele está falando exatamente do Cordeiro que iria sofrer, que iria pagar o preço por nós. Olha o que ele diz. Quem creu na nossa pregação e quem foi revelado ao braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha o quê? Nem formosura, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O que ele era? Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, porém,
homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso nenhum. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas, olha os nossas aí que eu te falei, que começa a repetir, o pronome sempre no plural, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E agora preste atenção, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como que? Não ouvi. Como? Cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Consegue compreender então? Porque João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, por que essa afirmação? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos irmãos, o nosso maior problema não é falta de dinheiro. Nosso maior problema não é a nossa saúde. O maior problema do homem, o maior problema da humanidade não é o corona, embora ele traz muitos problemas. Qual é o maior problema do ser humano? É o seu pecado. O maior problema é o pecado. O pecado interfere nos nossos relacionamentos pessoais. Você vê logo no jardim que um irmão matou o outro. Toda a história da humanidade você vê o pecado interferindo no relacionamento entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre patrão e empregado. A raiz de todo mal, a raiz de todo problema, a raiz de todo transtorno, a raiz de tudo de errado que chega na nossa vida, a origem disso é o pecado. O pecado não só separa o homem um do outro, criando conflitos, aborrecimentos. Quantos filhos não falam com seus pais, não honram seus pais, não amam seus pais e vice-versa? Quantos pais carregam mágoas tremendas no coração e romperam o relacionamento com filhos? Quantas famílias já foram destruídas? O homem deixou a esposa deixou o marido. Quantas tragédias já aconteceram e continuarão acontecendo por causa do pecado que está no coração do homem? Por isso, o maior problema da humanidade não é outro, senão o seu pecado. O pecado nos separa uns dos outros. E o pecado nos separou de Deus. Rompeu o acesso, rompeu a comunhão. O pecado nos colocou na posição de inimigos de Deus. Por isso que precisava do Cordeiro, para o Cordeiro vir, quebrar o domínio do pecado, quebrar. O
que Paulo chama de império das trevas, de quebrar a condição que Paulo também chama de morte espiritual. Ele diz: estando vós mortos no vosso delito e pecado. Por isso que o Cordeiro tinha que vir para quebrar o domínio do pecado. Ninguém escolhe ou ninguém consegue deixar de ser pecador. Quando nasce uma linda criancinha, a gente podia escolher: esse aqui está livre do pecado. Tão bonitinho. Não posso. Lembro do meu filho primogênito, quando nasceu, cabeludinho, mas ali estava um pecadorzinho. Não podia escolher ele ser ou não ser pecador. Ninguém pode escolher: não, vou ser pecador. O simples fato de você ser descendente de Adão e Eva te coloca nessa condição de pecador. Todos nós somos pecadores. Paulo fala assim em Romanos 3:23, porque alguns pecaram e alguns carecem da glória de Deus, certo? Não. Ele fala o contrário. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o mais triste ainda, o que ele fala, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Para por aí? Não para por aí. Mas o dom, aleluia, gratuito de Deus, é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Então, o Cordeiro tinha que vir. E o Cordeiro veio. E o Cordeiro venceu o pecado, quebrou o jugo do pecado e nos libertou a todos nós desse poder do pecado. Talvez você está me ouvindo e você está pensando: pastor, eu já conheci Jesus, eu já estou na igreja, eu já sou batizado, mas tem alguns pecados que eu não consigo largar. Pastor, tem alguns pecados que nem a minha esposa sabe. Tem alguns pecados que ninguém sabe, pastor. Eu queria abandonar esses pecados. Irmão, o Cordeiro já veio. O Cordeiro já venceu o pecado. Esse eu quero que você abra a sua Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 14. Abra isso, leia. Ninguém precisa continuar escravo do pecado, porque o Cordeiro já veio e já quebrou o reino do pecado sobre a nossa vida. Acharam? Você pode ler? Porque o pecado... Mas só, de novo, essa parte. Vamos juntos, bem forte. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia! A graça de Deus, manifestada através de Jesus Cristo, quebrou o domínio do pecado. O que eu faço, pastor? Se aproprie dos benefícios da graça de Deus. Tome posse da liberdade que Cristo já conquistou para você e viva uma vida vitoriosa sobre o pecado.
E de quebra, Ele ainda mudou nossa natureza e colocou em nós o seu Espírito. E esse Espírito, Ele produz em nós o seu fruto, que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Viva debaixo do poder da purificação do sangue do Cordeiro. Repita comigo. Eis o Cordeiro de Deus, que já tirou o nosso pecado. Aleluia. E para encerrar, que o meu tempo já acabou, o livro de Apocalipse termina, e eu achei isso lindo, bispo. A última visão que Deus nos deixa sobre a pessoa de Jesus é de um cordeiro. No livro de Apocalipse tem cerca de 30 referências sobre Jesus como Cordeiro de Deus. Capítulo de número 5. Vamos lá, Apocalipse, para a gente encerrar. Aqui, no Antigo Testamento, nós temos o Cordeiro tipificado. Tudo que acontece, todo sistema de culto, ali é o Cordeiro tipificado. Ou seja, tudo apontava lá para frente, para Jesus. Nos 4 evangelhos, nós temos o Cordeiro sacrificado. Os 4 evangelhos fazem o relato da morte e crucificação de Cristo. E no Apocalipse, nós temos o Cordeiro glorificado. Capítulo 5. Versículo 6. Acharam? Apocalipse, capítulo de número 5, 6. Então eu vi, no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Tendo sido morto, mas aquele já está vivo. Ele tinha o quê? 7 chifres. Chifre fala de poder, plenitude do poder. Bem como 7 olhos, conhecimento total, plenitude do conhecimento. Que são o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Veio, pois, o que ele fez? Tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, o que fizeram? Prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo, e entoavam um novo cântico, dizendo: aqui o Cordeiro já saiu da cruz, irmãos, aqui o Cordeiro está glorificado. O que eles diziam? Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes o quê? Reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. E eu vi ainda uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhões, milhares e milhares. E o que eles proclamavam? Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Apocalipse capítulo 21, a última referência, Apocalipse 21, 14. Apocalipse 21,
que é que eu disse? Uma das últimas visões que Deus deixa nesse livro é a do Cordeiro. 21:14. Leiam. Vamos estar de pé para a gente ler esse. Vamos ficar de pé? O que é que diz? A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre este os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Verso 23. Olha que coisa extraordinária. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Um aplauso para o nosso Cordeiro. Aleluia! Cristo é o Cordeiro. Cristo é o Cordeiro que tirou o nosso pecado. E nós somos livres do poder do pecado pelo sacrifício do Cordeiro. Saia daqui com essa visão de João. Se o tempo não tivesse tão avançado, a gente até ia pensar naquele segundo hino que nós cantamos, né? O teu pecado. Você quer deixar? O sangue do Cordeiro é o que tem poder. Que Deus nos abençoe abundantemente. Glória a Deus. E nós não combinamos nada, né? Vamos tocar aqui um bocadinho, vamos lá no instantinho. Gente, esse lugar aqui vai chover hoje, graças a Deus. Queremos deixar uma palavra para os nossos amigos que nos ouvem. Eu vou dar uma palavra final de oração ainda. Se você vai pedir essa oração, aí está ruim. Espera um bocadinho só. Queremos falar para os nossos amigos que nos ouvem que a igreja está à sua disposição quando você desejar vir visitar. O único perigo que você corre é que se você vier visitar, você vai ficar, porque o ambiente é tão gostoso e você vai se sentir tão bem. Então nós convidamos a todos, principalmente se você é pecador, né? Se você é pecador, melhor ainda, né? Porque aqui nós estamos pregando o Evangelho que salva, liberta o homem desta praga chamada pecado. Pecado vai levar muita gente para o inferno, que é uma palavra que ninguém gosta. Cante essa canção, o teu pecado quero dizer. Vamos cantar rapidinho, vamos cantar. Consulte os nossos sites. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sem há poder, és o mal, a vitória ganhar, seu sangue tem esse poder, há poder, ser força e vigor neste sangue,
o sangue há poder, sim, há poder. mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem esse poder. Há poder, Sim, força e vigor esse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Aleluia. Uma pergunta: por que que Cristo precisou ser batizado? Para dizer a você que você também precisa ser batizado. Ele batizou para que você saiba que Ele deu exemplo. Então, se o Cordeiro de Deus precisou ser batizado, você está entendendo o que eu estou dizendo? Caiu a ficha? É assim que funciona. Vamos orar ao Senhor. Eu espero que você tenha uma semana abençoada. Eu vejo lá em cima meu irmão Paulo, que Deus te abençoe. A esposa está aí, né, neném, né? Que bom. Prazer ver vocês aqui. É gostoso a gente olhar assim, meu Deus do céu, tão bom, né, irmãos? Eu quero orar. Vamos orar pedindo a Deus, irmãos. Ainda continuo orando por as pessoas que sofreram perdas, pessoas que estão de lutos. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, eu quero estender esta minha oração não só a nós que estamos aqui, mas também a todos que nos ouvem nesta manhã, onde estiverem. Senhor, nós queremos, Senhor, neste momento também deixar nossa palavra de oração, pedindo ao Senhor que console os corações enlutados, as pessoas que sofreram estas perdas. Mas também eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão doentes, estão de cama, nos hospitais, talvez em casa, num leito, sem poder levantar. Senhor, estende as tuas mãos de cura nesta manhã. Senhor, levanta essas vidas que estão amarradas debaixo desta prisão de enfermidades. Senhor, cuida dessas vidas e levanta-os para que elas também possam ser um João para dar testemunho do poder do Evangelho. Senhor, obrigado por esta manhã, por tudo que tem acontecido. Nós te pedimos agora, dá-nos uma semana ampla da tua graça, em tudo que fizermos ou realizarmos, que o Senhor esteja na frente. E é por isso que nós saímos daqui, levando no coração a certeza de uma semana abençoada. E eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diga amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Vai na paz. Saia devagar, tá? Dá uma de Martim da Vila aí, devagarzinho.